Olá, queridos, eu sou o pastor Getúlio de Jesus e eu queria compartilhar com vocês um vídeo sobre o assunto que as pessoas às vezes me perguntam muito. Existem casas assombradas ou lugares onde o peso espiritual é maior? Antes de responder essa pergunta, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, né? Ative o sininho para toda vez que eu fizer alguma postagem você ser notificado e deixe também o seu gostei, se o assunto lhe for edificante, ok? Bom, vamos lá. Existe sim, queridos, existe lugares, né, nesses 35, 34 anos de ministrando libertação, eu já peguei casas com um nível de opressão terrível e áreas e lugares onde o nível de opressão era muito grande, né? Eu talvez possa separar o assunto entre aqui no Brasil e fora do Brasil. Mas eu quero, antes até de compartilhar alguma experiência com vocês, eu quero dizer que, a princípio, a Terra, ela é neutra. O que vai depender se essa terra pode absorver uma maldição, de fato, é o que foi feito sobre essa terra, né? Alguns tipos de consagração pode de fato tornar aquela terra, trazer um peso espiritual terrível para aquela terra. E a casa que for construída, as casas que forem construídas naquele local, pode sim herdar esse peso espiritual. A segunda verdade sobre esse assunto, antes de eu compartilhar, fica firme aí, tá? Antes de eu compartilhar mais sobre isso. A terra pode ser remida? Pode sim, pode haver uma redenção da terra, né? Às vezes a redenção da terra ela vai depender de um simples ato profético, às vezes a redenção da terra vai demandar a destruição de alguma construção que foi feita ali em cima, ou desenterrar algum objeto que foi enterrado ali para consagrar aquela terra. Bom, vamos lá. Algo tempo atrás, uma feiticeira aqui no Brasil se converteu numa ministração e ela me procurou depois para poder compartilhar comigo o que tinha acontecido e como que ela poderia resolver essa questão. Né? Isso falando sobre casas mal assombradas ou casas assombradas somente. O que que ela fez? Ela, por ser feiticeira, quando ela foi construir a casa dela, ela consagrou a casa dela ao Exu Caveira. Então ela conseguiu obter ossos do cemitério e ela, quando colocava uma fileira de tijolo, ela colocava ossos, crânio, fêmur, ossos do braço, do peito. Então ela encheu a casa dela de ossos, depois evidente veio o reboco, a pintura e tal. Mas aquela casa ela era consagrada, agora ela se converteu e ela veio me perguntar o que ela devia fazer. Eu quero que você use seu senso crítico e pergunte a você mesmo o que você faria. Você pega simplesmente um óleo de unção e vai lá naquela casa e consagra aquela casa e simplesmente diz, eu não, tá desfeito. Mas toda vez que você estiver ali dentro, você sabe que ali tem ossos de defuntos ali naquela parede, você não vai se sentir bem. O meu conselho para ela foi, a senhora vai ter que destruir aquela casa, né? E nós vamos consagrar aquele lugar e a senhora constrói outra casa. Vai ser mais difícil, né? Agora ela não tinha os dividendos aí do trabalho que ela fazia, que era de feitiçaria, mas o meu conselho foi aquele. Irmãos, mesmo que você não veja pelo lado espiritual, até por uma questão de consciência, né? Até por uma questão de bem-estar, seria ruim para aquela senhora. Né? Então o conselho foi, tem que destruir casas, né? Então, em casas onde houve derramamento de sangue, estupro, práticas de rituais pagãs, invocação forte de demônios, né? Existem níveis de invocação de demônios. Aquela casa, você quando entrar nela, você não precisa ser um cara muito, extremamente sensitivo. Você vai notar que há um peso espiritual naquela casa assim, e para que aquele peso saia, a gente vai ter que fazer um processo ali de oração, ungir, louvor naquela casa, né? Fazer cultos ali, santificar aquela casa. Pastor, mas o senhor acha que a terra pode absorver esse tipo de coisa? Sim, irmãos, eu acho. Eu não só acho como se você foi um pai de santo, uma mãe de santo, um feiticeiro, alguém envolvido com religiões afros,
isso é comum o uso de terra de cemitério para se fazer despacho. Por que a terra do cemitério? Porque a terra do cemitério é uma terra que absolve tristeza, choro, finitude. É a mãe que enterrou o filho que foi assassinado. É o filho que perdeu os pais de uma forma precoce. Você está entendendo? A terra assimila aquilo e o que acontece? Aquela terra vai ser usada depois para algum mal, né, dentro da feitiçaria. Alguns objetos no Velho Testamento, Deus não queria que fossem consagrados, me perdoe. Deus não queria que aqueles objetos fossem usados em hipótese nenhuma. Ele dizia que o objeto era maldito e que aquele objeto deveria ser totalmente destruído, não seria reutilizável. Então, de fato, não só a terra, mas alguns objetos podem absorver maldições sim. Tá certo? Seria simplismo da nossa parte ignorar textos bíblicos e ignorar essa realidade que nós trabalhamos com batalha espiritual e enfrentamos. Sobre locais onde o peso é maior, cidade onde o peso é maior, vilas onde o peso é maior, você vai ler algo interessante num livro, se eu não me engano, do Dr. Peter Wagner, por nome de Espíritos Territoriais. Uma experiência que um missionário teve na África, tentando pregar na região de uma aldeia onde aquela terra era profundamente contaminada, a profanação ali havia sido terrível. E como ele só conseguiu pregar quando ele foi para um local onde no passado havia sido uma igreja, aquela terra continuava ainda santificada. O Senhor fala no Velho Testamento sobre terras que foram amaldiçoadas por causa do pecado do povo. Já enfrentei muitas dificuldades, já tive confrontos cara a cara com demônios em lugares onde, em casa, onde a casa havia sido consagrada. Já tive confrontos terríveis em fazendas, em áreas, em condomínios, né, em pequenas propriedades onde havia tido consagração. Inclusive, quando eu vejo alguns vídeos dos caça-fantasma, né, com aqueles aparelhos, aquela tecnologia toda, caçando um vulto, caçando, né, voz, eu acho graça. Eu já estive em lugares onde você vê de fato, não precisa ser sensitivo, você ouve e provavelmente algumas pessoas não conseguiriam permanecer naquele lugar, ok? Para não terminar desse jeito, mais uma vez eu quero enfatizar, existem casas que podem ser consagradas sim, existem algumas que infelizmente não. Existem áreas que devem ser consagradas, né? A terra, a priori, ela é a terra do Senhor. Então, por isso, daí a gente diz que a terra pode passar por um processo de redenção. Tá bom? Espero que tenha sido claro. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de partilhar, fazer perguntas. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá ok? Se você precisar, procure seu pastor, peça ele para ir na sua casa, fazer uma oração, levar o óleo, ungir e consagrar aquele ambiente. Tá ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.